Então, antes de vocês devem estar ansiosos para saber que tipo de estratégia usar, como a gente vai trabalhar inclusão na nossa igreja. Antes de ter qualquer estratégia, antes de ter qualquer ideia, vocês precisam ter uma vida de jejum e oração, estudar a palavra e ter convicção do chamado de vocês. Né? Isso aí é fundamental. Não tem como eu falar sobre estratégia aqui se antes nós não falarmos sobre fundamento espiritual. Vocês precisam, porque é o Senhor que vai dar estratégia para vocês, amém? O Senhor, e eu quero ministrar isso, que o Senhor vai dar estratégias que não deu a ninguém. Deus vai começar a dar para vocês, estratégias que ninguém nunca... Caramba, nunca parei para pensar nisso, é o que Deus vai liberar sobre a tua vida. Né? Deus vai liberar estratégias, revelações a vocês que Ele não deu a mim. Né? E eu creio muito nisso, porque vocês são as pessoas que estão dedicando a vida e o serviço de vocês nesse ministério tão lindo. Mas para que vocês estejam sensíveis à voz de Deus, para terem essas estratégias, é necessário ter uma vida de jejum, de oração, estudar a palavra e ter convicção do chamado de vocês. Amém? Porque se vocês não tiverem esses 3 pilares, vocês vão desistir. Então vamos lá, vamos continuar. Então, dito isso, depois de você de fato ter uma vida ali de jejum, de oração, estudo da palavra, uma vida de convicção do seu chamado, você precisa conhecer bem o indivíduo e a sua história. Então você precisa ter um olhar muito atento para a história dessa criança, né? Não é só chegar lá, receber a criança está lá e tal, e ficar o tempo lá com a criança durante o culto e liberar ela. Não, é importante você conhecer a história dessa família. Né? Claro, né, eu estava até falando com algumas pessoas aqui, nem todas as famílias vão dar essa abertura para vocês, tá? E a gente precisa respeitar isso. E aí lembra que eu falei para vocês, vocês não são terapeutas da criança, tá? Vocês não são os profissionais que trabalham com essa criança. Então a família, ela pode não se sentir confortável para de repente se abrir com vocês, para de repente compartilhar com vocês a história deles. Mas acho que com um jeitinho, né, com um olhar sensível, de cuidado, eu acho que vocês têm muito potencial para conseguir fazer o acolhimento dessa família. Né? Senta um dia para conversar antes do culto, prepara uma ficha de cadastro dessa criança com algumas informações importantes, para mostrar que vocês estão interessados em conhecer essa história, em conhecer essa família, em conhecer essa criança, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso tudo pode ser um ato que vai fazer muita diferença para muitas famílias, tá? Tenha iniciativa, é importante vocês terem iniciativa, sabe? Se vocês não tiverem iniciativa, vocês não vão conseguir, de repente, desenvolver coisas que vão ser importantes ali no ministério infantil, né? Estratégias, revelações que Deus vai dar para vocês. Então, tenha iniciativa para colocar em prática as ideias, as estratégias que Deus ministrar no coração de vocês. E adquira conhecimento, isso aí é fundamental, tá, pessoal? Né? Se você quer saber mais sobre o assunto, se você quer saber lidar, né, mais com esse público, você precisa adquirir conhecimento, você precisa se capacitar, né? Você precisa estudar. Hoje nós temos muitos conteúdos disponibilizados assim, para a gente conseguir saber um pouco mais e ampliar o nosso conhecimento acerca desse assunto, tá? Então vamos lá, vamos continuar? Pode passar? Uma coisa muito importante que a gente precisa entender como ministério infantil é a adaptação do ambiente. A adaptação do ambiente para pessoas com autismo é importante para que elas se sintam acolhidas e seguras. Isso pode ser feito na sala de aula, em casa, no ambiente terapêutico e também no ambiente da igreja. Então, o que é importante no ambiente, tá? E eu já vou falar bastante sobre o ambiente, porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, tá? Mas o que é importante? Que no ambiente eu estou falando aqui, né? Estou falando de recursos sensoriais, né? De termos de recursos sensoriais no ambiente. É sempre muito importante, porque os autistas, eles têm muito essa necessidade sensorial, tá? Ter cuidado com a iluminação, né? Ter ali, de fato, um controle da iluminação da sala, ter recursos ali para mudar a iluminação se for necessário, para que, de repente, a iluminação não afete o sistema ali, o processamento sensorial de uma criança que tenha algum tipo de sensibilidade. Rotinas visuais, é importante para crianças com autismo ter rotinas visuais, imagens, quadros,
de rotinas. Eles gostam e eles aprendem, eles se comunicam muito com imagens. Tudo que é visual é mais fácil para ser compreendido, né? Até para a gente também, tudo que é visual, né? Eu estou aqui falando com vocês, estou falando com um apoio visual, os slides. É um apoio visual, é um recurso visual que está facilitando o entendimento de vocês. O recurso visual vai fazer com que vocês lembrem muitas coisas que eu estou falando aqui hoje, que se eu só estivesse falando sem recurso visual, talvez vocês não conseguiriam absorver. Então, o recurso visual é muito importante. Então, tenham recursos visuais dentro da sala de vocês, dentro do espaço onde acontecem os cultos infantis, porque isso tudo pode ajudar, né, na participação dessas crianças no Ministério Infantil. Estímulos visuais, eu acho que também tem a ver com isso. Os sons, é necessário também, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, ter cuidado com o som, né, de entender se determinada frequência, se determinado volume está confortável, está adequado, em caso de ter uma criança ali com uma sensibilidade auditiva. Então, tudo isso é o ambiente, tá? No ambiente, eu não estou falando aqui de ter uma sala mega power top, né? Porque hoje é o sonho de todo mundo, né? Não, tem que ter uma sala multissensorial aqui na igreja. Já fala para o pastor fica assustado com o orçamento, com tudo que tem que comprar. Meu Deus, que isso? Tem que ter isso tudo, né? Eu sei como é que é. Mas tem muita gente que fica empolgada. Eu já vou falar sobre a sala já, tá, pessoal? Pode passar. Então, esteja atento que o que funciona para um não pode não funcionar para o outro. Portanto, não fique frustrado se algumas estratégias não derem certo, tá? Então, gostos pessoais do indivíduo, é importante conhecer os gostos pessoais do indivíduo, porque pode apresentar alguma coisa que aquela criança não vai gostar, e tudo bem, você vai aprender ali com aquela frustração, né? Nem sempre você vai acertar, tá, gente? Nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai fazer a coisa certa. Eu até hoje tem coisas que às vezes eu nem sempre acerto, né? Mesmo com toda a minha bagagem, toda a minha experiência, tem momentos na terapia que eu preciso errar para aprender e conseguir mudar a minha estratégia para alcançar os meus objetivos com os meus pacientes, tá bom? Sensibilidades, reforçadores, né? Essa questão do reforçador é algo que tem sido muito utilizado, né? É algo que vem da terapia ABA, né? Das terapias comportamentais, da análise do comportamento. Né, toda criança, né, que faz ABA, ela tem reforçador, né? Esse reforçador é um estímulo que pode ser oferecido até para a criança após a emissão de um comportamento desejável, né, que o terapeuta, que a pessoa quer que ela emita, um comportamento adequado. Então, esse reforçador pode ser um reforçador comestível, né? O biscoito, nós somos assim, né? A gente, né, aprendemos muitas coisas, nós somos formados em muitos momentos por reforçadores, né? A rede social é hoje o maior centro de reforçador do mundo, né? Você posta uma foto, aí você, caramba, ninguém curtiu, você fica para baixo, você fica malzão, tu nunca mais posta foto. Agora, tu posta uma foto lá, dá vários likes, você quer postar todo dia foto, quer ter mais like, quanto mais, melhor, né? Porque os likes, os comentários, o engajamento são reforçadores que alimentam a sua participação na rede social, tá? E a criança, né, as nossas crianças, elas também aprendem por reforçadores. Então, ele pode ser comestível, né? Pode ser um reforçador também, pode ser um brinquedo, pode ser algo que ela gosta muito de fazer, né? Pode ser um aplauso, pode ser um elogio, né? Um reforçador, você que vai precisar entender com a criança. E, normalmente, quando você receber uma criança autista na sua igreja, se ela já vier já com diagnósticos, se ela já vier já com a família já apresentando, poxa, ó, meu filho é autista, assim, assim, assado, a primeira pergunta que você vai fazer para essa mãe é: ele tem reforçador? Ela tem reforçador? Qual é o reforçador dele? Porque, às vezes, pode ser uma coisa aleatória que você nem imagina. Pode ser uma escova de dente. Sei lá, veio a primeira palavra na minha cabeça aqui agora foi escova de dente. Pode ser uma escova de dente que seja um reforçador para ela. E esse vai ser o reforçador. Pô, mas que isso, pastor? Uma escova de dente, se é o reforçador que foi definido pelo terapeuta dela, use esse reforçador para poder reforçar os comportamentos adequados naquela criança, tá bom? Habilidades e necessidades do indivíduo. Esteja atento, né, também nas habilidades e nas necessidades do indivíduo, aquilo que ele sabe fazer de bom, né? Porque uma criança autista, ela tem coisas que ela faz, tem coisas que a gente às vezes só foca no ruim, né? Pô, essa criança é agitada, pô, essa criança faz isso, essa criança faz assim e tal, pá.
Mas a gente também precisa saber que essa criança tem muito potencial, tem muita coisa boa que essa criança faz que você não faz. Né? Tem muitos pacientes meus que conseguem fazer cálculos matemáticos que eu precisaria de 3 semanas para fazer. E eles fazem em 1 minuto. Né? Então, eles têm muito potencial. Vocês precisam enxergar para essas crianças também com um potencial tremendo. Que elas conseguem fazer coisas que a gente não consegue fazer. E elas também têm necessidade. Tá? E é importante também estar atento no objetivo dos materiais que a gente utiliza no Ministério Infantil, né? Tudo precisa ser bem intencional, né? Então, não fica só no campo da aleatoriedade, né? Planeje o material que você vai utilizar, pensa em como você pode incluir essa criança dentro do ambiente ali da igreja, né? Do Ministério Infantil, e eu tenho certeza que Deus vai guiar cada um de vocês. Pode passar. E aí, essa é um exemplo aqui de sala que eu botei, sala multissensorial, né? Maneiro, né? Sala dos sonhos, né, pastora? E aí, quem gostaria de ter uma sala dessa aí na igreja aí? Meu Deus. Gente, vai falar com o pastor, Com o pastor de vocês? Tá certo. Mas, não queria entristecer vocês não, tá? Posso falar a verdade aqui? Sim ou não? Posso? Então vamos lá. Gente, eu não sou contra a sala multissensorial, tá? Também não vou ser radical aqui e falar, não, isso aí não é... Tá errado, tá? Mas a intenção da igreja com a sala multissensorial... Sabe qual é o objetivo da sala multissensorial dentro da igreja? Sabe qual deve ser o objetivo dessa sala dentro da igreja? Os pastores vão pirar, os pastores de vocês. É que essa sala fique vazia. Amém? A sala multissensorial é muito importante, tá? Não estou dizendo aqui que ela não é importante. Realmente, sim, é uma sala dos sonhos. Eu amo aqueles almofadões ali. Cara, como eles trazem uma acomodação sensorial para muitas crianças que têm dificuldade proprioceptiva, de se regular, de se acalmar. Tapetes sensoriais, recursos, materiais, balanço. Tem sala multissensorial que é incrível, assim. Só que a ideia da sala multissensorial é trazer regulação para as nossas crianças, tá? E por isso que elas estão muito presentes dentro das clínicas. E a gente pode pensar, por que as igrejas podem ter? Tem igreja que tem, e tem igrejas que têm salas incríveis. Mas o objetivo dessas salas não é utilizar elas para ficar com as crianças autistas e as crianças neurotípicas num outro ambiente, num outro espaço. O objetivo que nós precisamos ter é fazer com que essas salas fiquem vazias. Você pode até ter, e você vai gerar um problema para o teu pastor. Tu vai, pastor, bota uma sala assim, assim, assado. O pastor vai lá, vai investir, vai comprar um monte de coisa. E aí ele vai te perguntar, poxa, fulana, mas você não pediu para fazer a sala, por que tu está usando? Porque a gente está fazendo o nosso trabalho, pastor. Amém? Glória a Deus. Agora, claro que ela pode ser muito importante em momentos de crise severa, né? Claro que a gente precisa entender que a qualquer momento podem chegar famílias com casos gravíssimos, né? De crianças que tenham realmente uma necessidade de ter um lugar para se acomodar sensorialmente. E às vezes o ambiente da igreja é um pouco confuso, né? Às vezes as crianças correndo, tal, aquela coisa toda e tal. Aí no culto lá, um monte de gente passando, é voluntário, é diácono, é obreiro, é o pessoal da mídia, é muita informação, é luz, é som alto e tal, é muita coisa. E isso pode trazer alguma complicação no processo de regulação dessa criança. Então você ter uma sala como essa dentro da igreja não é ruim, não é negativo, é importante. Agora, você não pode querer uma sala dessa para ficar depositando as crianças autistas ali. Esse não é o objetivo, essa não é a intenção. Não, a gente tem uma sala multissensorial aqui na igreja. Aí as crianças autistas ficam lá e as crianças neurotípicas ficam no Ministério Infantil. Não. O objetivo que nós temos como ministério é ter todas as crianças no mesmo ambiente, convivendo com as suas diferenças e adorando ao mesmo Deus. Amém? Então vamos lá, pode passar. Falei que vocês iam ficar meio assim comigo.
Então, eu botei aqui que esse não é o nosso objetivo, porque o nosso objetivo não é o isolamento, é a inclusão. Então, preparar o ambiente é também se preparar e preparar as outras crianças para receberem as crianças atípicas, tá? Preparação do ambiente, às vezes, é muito além do material que você vai ter, do recurso que você vai ter. Claro que isso tudo muito ajuda. E isso ajuda muito. Você tem um material legal, de qualidade, materiais sensoriais, brinquedos, tapetes, um monte de coisa legal para você trabalhar com as crianças atípicas. Mas preparar o ambiente, às vezes, principalmente é preparar as pessoas, né? Preparar as outras crianças para receberem as crianças que vão ter ali algum tipo de necessidade, tá? Então, esse ambiente, ele é primordial, né? Ele é talvez o ambiente mais importante de ser preparado, né? Preparar as outras crianças para receberem. Eu acho tão lindo quando você vê, né, uma criança neurotípica ali acolhendo uma criança atípica, né? Às vezes coral das crianças e a criança neurotípica está ali abraçando, dando suporte para a criança com autismo ou com algum outro tipo de complicação, poder participar, para poder interagir. Então, isso tudo é mais importante do que tu ter uma sala multissensorial na tua igreja, né? Você preparar, conscientizar a tua igreja, as tuas crianças, as crianças neurotípicas, para poder acolher e abraçar as crianças atípicas, tá bom? Então, vamos lá, passa aí, por favor. Pode passar? Pode. Então, vou falar sobre alguns recursos que podem ajudar vocês, indo além do ambiente, né, tá? O ambiente que eu falei, o mais importante é você preparar o ambiente, as pessoas, a mentalidade, o acolhimento, gerar um ambiente de acolhimento para essas crianças. Mas tem recursos que também podem ajudar nas intervenções para que essas crianças possam permanecer inseridas e incluídas nesse espaço, tá? Então, pode passar, por favor. Recursos visuais, fantoches, bonecos, né? Eu botei ali 3 palavrinhas, por exemplo, dedoche da Arca de Noé. Pô, quanta coisa legal você consegue fazer com o dedoche da Arca de Noé. Vai cantar a música da Arca de Noé lá com as suas crianças, vai ensinar a história da Arca de Noé. Usa um recurso visual, usa um dedoche, algo diferente. Bota na mão da criança, né? Tem criança autista que ama esses negócios. Bota no dedo dela lá para ela participar, para ela interagir. Não fica só mostrando para ela, não. Coloca, né? Coloca para que ela possa participar, para que ela se sinta incluída nessa dinâmica, tá bom? Todos esses tipos de recursos são importantes, né, de você ter no seu ministério. Pode passar, por favor. Rotinas visuais ali, quadros de rotina, né, que eu falei já para vocês, marcação ali de quadros de rotina, combinados, né, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Tudo que é colocado de forma visual fica muito mais fácil para a nossa compreensão. Primeiro e depois, eu tenho um quadro desse, primeiro e depois. É muito bacana, porque às vezes a criança está ansiosa para fazer alguma coisa, né, mas você está ali, não consegue negociar com essa criança, não consegue trabalhar isso com ela. Aqui, ó, primeiro e depois. E você tendo um quadro visual para dar suporte para essa criança, você coloca aqui, ó, primeiro vamos ouvir a história, né? Vamos cantar uma música, depois a gente pega não sei o quê, pega o seu reforçador, pega um brinquedo, depois a gente desenha, sei lá. Tentar fazer esses combinados de forma visual sempre é interessante. Eu trouxe até um outro aqui, que é a economia de fichas. A gente usa muito na intervenção ABA, que é para trabalhar etapas, né? Processo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Aqui, no caso, tem 6 etapas, 6 estrelas. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Mais ou menos, né? E aqui são fichas, conforme a criança vai fazendo determinadas etapas, ela vai ganhando uma ficha, uma estrelinha, vai colocando aqui, até ela completar tudo e ganhar um prêmio, ganhar uma recompensa, tá? Então, são formas que a gente pode utilizar com as crianças atípicas, que têm um pouco de dificuldade de atender a combinados, de compreender tarefas, processos, passo a passo, né? Então, todos esses recursos visuais ajudam muito. Pastor, como é que eu consigo esse tipo de material? Hoje em dia, na internet, você consegue tudo. Tem pessoas que botam lá PDFs, compartilham, às vezes vende baratinho, várias opções de PDF para você só imprimir e colocar lá, e fazer uma ficha, plastificar e colocar lá no teu ministério infantil. Então, tudo isso é maneiro de vocês terem lá no ministério, tá? Passa aí, por favor.
Comunicação alternativa aumentativa, né? Que eu falei para vocês anteriormente aqui. Hoje está muito em alta, tem se falado bastante sobre comunicação alternativa, principalmente para as crianças não verbais, tá? Então chegou uma criança não verbal lá no teu ministério, como é que eu faço? Como é que eu me comunico com ela? Como é que eu trabalho com ela, pastor? Você pode tentar a estratégia da comunicação alternativa, tá? Então hoje, por exemplo, a gente consegue utilizar imagens padrão ali, né? De, por exemplo, ir no banheiro para a criança sinalizar quando ela quiser ir no banheiro, beber água, quando ela quiser comer, se ela tiver com dor de cabeça, dor de barriga, né? Então tem ali alguns exemplos padrões ali que são utilizados em muitas clínicas, né? E isso normalmente fica disponibilizado ali nas salas. A criança ela consegue utilizar e se comunicar com essas pranchas ali na sala de terapia. E eu acho que é super válido você ter isso dentro da sua igreja também, na sua sala infantil, né? Ter pranchas ali, ter fichas que vão ajudar essa criança a se comunicar, a expressar os seus sentimentos, seus desejos, e que você também possa comunicar a ela. Tipo assim, fazer uma imagem de oração. Ó, agora vamos orar, né? Mostra na imagem, vamos orar. E pode parecer que, mano, não vai funcionar. Pode tentar que a probabilidade de funcionar é grande. Claro, nem tudo vai dar certo, tá, gente? Não estou falando aqui a fórmula mágica, como deve ser feito, porque nem tudo vai dar certo. Mas eu acho que vale a pena você tentar esses recursos para você melhorar a sua comunicação com essa criança, tá bom? Pode passar, por favor. Brinquedos sensoriais, então, né, bolinhas de apertar, massinhas sensoriais, pau de chuva, que é um instrumento musical que eu utilizo bastante, inclusive. É bem interessante também, né? Pau de chuva é esse aqui. Normalmente, esse aqui eu gosto que ele é visual, então ele traz uma autorregulação para a criança bem interessante. Muitas crianças que eu atendo na musicoterapia, elas conseguem se acalmar com isso aqui. É só ficar assim, né? Então, é interessante, de repente, vocês terem esse tipo de material disponibilizado na sala infantil, mas não assim, tipo, exposto. Fica tudo aqui exposto aqui, não. Em um ambiente que seja controlado por vocês em caso de necessidade. Necessitou, uma criança se desorganizou, uma criança ficou um pouco mais agitada, tenta pegar algum tipo de material desse para poder trabalhar com ela dentro de sala, né? E às vezes como eu falei, trabalhar a consciência das outras crianças, tipo assim, tá no meio de uma história, a criança ficou agitada, tá? Gente, vamos cantar uma música agora com fulano. Enquanto ele vai tocar, a gente canta uma musiquinha aqui, a gente vai cantar uma música, começa a cantar uma música enquanto ele vai fazendo um pau de chuva. Então, isso tudo é uma forma muito interessante de incluir, né, e de acolher essa criança no Ministério Infantil, tá? Pode passar, por favor. Estratégias para o manejo de comportamentos desafiadores, pode passar. E aí é um pouco mais, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, mas também não vou aqui dar aula sobre ABA, sobre análise do comportamento, tá? Só estou mostrando aqui para vocês que isso cientificamente é estudado para entender a função do comportamento da criança. Todo comportamento tem uma função, todo comportamento tem uma intenção, a criança não é do nada, tá? Essa frase assim, a gente estava lá na sala e a criança do nada... Não, nunca é do nada. Sempre acontece alguma coisa. Tem um antecedente. A gente costuma chamar, na análise do comportamento, de antecedente, né? Alguma coisa aconteceu que desencadeou naquele comportamento ali, às vezes disruptivo da criança, inadequado. Então é sempre importante vocês, mesmo que vocês não sejam profissionais de análise do comportamento, é importante vocês estarem sensíveis para, de alguma forma, ter noção do que possa ser um antecedente do comportamento inadequado que a criança vai apresentar lá na tua sala, né? Então, antes de ficar julgando, de ficar se estressando, se descabelando, brigando com a criança, brigando com a mãe, brigando com o pai, tenta entender a função do comportamento. Respira, calma. Pode estar descabelado, pode estar arranhada. Eu já apanhei muito, tá? Atendendo, tá? E não tem problema com isso, não, tá? Então, faz parte, tá? E você pode estar ali, mas respira e tenta entender a função do comportamento. O que aconteceu? Tem uma vez que eu estava no atendimento e eu fui cantar aquela música. Eu estava atendendo na clínica, né? Não na igreja, estava atendendo na clínica. E aí fui cantar aquela música do Patinho Colorido com um paciente meu.
paciente desregulou de uma forma que meu Deus do céu, eu falei, caraca, o que aconteceu? O que eu fiz? E aí eu fui entender, cara, o que aconteceu? Calma, respira. Foi meia hora para tentar acalmar o paciente. E aí depois eu entendi, eu acho que foi a música. De repente é uma música que ele não gosta. Fui até a mãe. Ele gosta dessa música? Não, ele não suporta essa música. Eu falei, percebi. Suspeitei desde o princípio. Mas precisou acontecer para eu entender. Se eu ficasse desesperado, meu Deus do céu, eu não quero atender mais essa criança, não. Calma. Ele vai se acalmar. Você entende o que você fez ali e você não faz mais. Você tenta outra estratégia para evitar aquele comportamento. Tá bom? Então, identificar a função do comportamento nos ajuda a entender como podemos ajudar a criança a aumentar comportamentos desejados e diminuir os comportamentos problemáticos. Na prática, ocorre a observação da criança em seus ambientes. Em seguida, é descrito o que acontece, o antes e o depois, né, o antecedente e a consequência de ocorrer o comportamento problema. É identificada a função e, por fim, é ensinado um comportamento substituto que atende à mesma necessidade do problemático. O comportamento substituto é reforçado. Então, no caso dessa criança, por exemplo, do patinho colorido, ele mostrou um comportamento inadequado quando ele ouviu. Ele não gosta. Qual é o comportamento adequado nesse caso? Alguém arrisca chutar? Qual seria o comportamento adequado que a gente precisaria ensinar para ele, ajudar ele a emitir esse comportamento? Aí ele comunicar que ele não quer. Ele precisa comunicar para mim, para as pessoas, que ele não quer. E não sair batendo em todo mundo, arranhando todo mundo, e gritando e chorando. Ele precisa aprender a comunicar que ele não quer. Então, esse é um trabalho que nós profissionais fazemos, né, em terapia, sabe? É claro que na igreja, como eu falei para vocês não são os terapeutas, mas vocês podem, de alguma forma, oferecer recursos para que ele possa comunicar. Então, a criança está ali chorando, você não sabe o que é. O que está acontecendo? Tenta pegar uma imagem, pegar uma prancha e dizer, você não quer, você quer, você é banheiro, quer água. Tenta ter algum recurso para poder fazer com que aquela criança possa conseguir comunicar o que ela está querendo dizer naquele momento, tá bom? E aí, o comportamento substituto, então, é reforçado. E aí, quais são as funções do comportamento? Atenção, comportamentos que podem ocorrer para chamar a atenção de alguém. Então, tem comportamentos inadequados, que às vezes é para chamar a atenção. A criança só quer chamar a atenção de alguém. E aí ela chora, ela puxa o cabelo, sei lá, faz alguma coisa que é inadequada, que não pode, mas ela está querendo comunicar alguma coisa com aquilo, tá? Ela não está puxando o cabelo que ela quer. Ela está querendo chamar a atenção de alguém, tá? E então é uma forma que ela tem de se comunicar, que é de uma forma inadequada. Então a gente precisa entender que às vezes é para chamar atenção, identificar. Esse comportamento é para chamar atenção. Pode ser por fuga, comportamentos podem ocorrer para evitar ou escapar de algo que é aversivo ou difícil, né? Então a criança quer ter um comportamento de fuga, ela apresenta um comportamento inadequado, bate na porta, apresenta algum outro tipo de comportamento que pode ser o comportamento de fuga. Ou ela quer ter acesso a algum item, a algum brinquedo, né? Então ela chora, bate o pé e tal, porque ela está querendo pegar alguma coisa que não está acessível para ela no momento, né? Então você pode identificar também isso. Ou também tem comportamentos que podem ocorrer para obter estimulação sensorial, como pular, bater ou girar, né? Então às vezes é só para uma acomodação sensorial dela, né? E só que às vezes pode ser inadequado, ela pode girar ali no meio das crianças, empurrar as crianças e tal. Não é adequado que ela faça isso naquele ambiente, tá? Mas calma, entender que é uma acomodação que ela tem sensorial, tentar tirar ela daquele ambiente, daquele espaço ali, que ela não bata nas coisas, não bata nas crianças, não bata nas paredes, e tentar fazer com que ela possa ter um momento de regulação em um local em que ela não vai esbarrar nas coisas, tá? Então, essas são as funções do comportamento, só para a gente entender, né, como a gente avalia, como a gente identifica o que a criança está querendo com aquele comportamento inadequado dela. Pode passar, por favor. Eu estou correndo, gente, para a gente conseguir falar tudo, tá bem? A gente vai conseguir, em nome de Jesus. Algumas estratégias. Para cada função do comportamento identificado, é possível atuar procurando uma estratégia de prevenção ou de substituição para esse comportamento. Então, é necessário, primeiro, entender o motivo, que eu já falei para vocês, manejar a situação e praticar a prevenção. Essas são as estratégias adequadas para você conseguir intervir no comportamento
da criança. Então você precisa primeiramente entender o motivo, que eu falei, entender o motivo dela apresentar aquele comportamento, qual foi a causa, o que aconteceu, né? Qual é o antecedente, né? O que aconteceu para aquela criança emitir aquele comportamento. Eu preciso entender. Vocês têm essa missão de entender qual foi o motivo, o que aconteceu ali, né, para aquela criança apresentar aquele comportamento. Manejar a situação, vocês vão ter que ter um manejo da situação, claro. Mais uma vez eu falei, vocês não são terapeutas, então não queiram ser terapeutas da criança, mas tenham um manejo, né, de lidar com calma, com equilíbrio, para também não piorar a situação, né, para não deixar a criança mais desorganizada. Então não fica gritando, não fica querendo também falar mais alto que a criança está chorando, né? Tenta se comunicar de uma forma adequada também, né? Também não fica, ai meu filho, se acalma, vai e tal. Não, você tem que ter uma postura também que a criança vai entender que você tá ali também para intervir na situação, que você também é uma liderança ali naquele ambiente, tá? Então, mas tudo com calma, com equilíbrio, entendendo e manejando a situação. E praticar a prevenção. Como é que é a prevenção? É você evitar, né, que ela reproduza esses comportamentos inadequados novamente, evitando ali que esses antecedentes eles possam estar no ambiente, né? Então trabalhar ali, se antecipar para que essa criança ela não apresente esse comportamento inadequado, né? Então esse é um trabalho muito interessante. Você já sabe que aquela criança não gosta daquela música, então você vai evitar colocar aquela música quando aquela criança estiver, tá? Ah, pastor, mas ela não precisa saber conviver sim, mas naquele momento ela não está preparada para poder estar naquele ambiente com aquela música. Então é importante a gente ter essa consciência e trabalhar aos poucos a desensibilização daquela criança para aquela determinada música, para aquele determinado instrumento. Isso tudo é importante de nós praticarmos, porque as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, tá? Então, é tudo um processo de ser trabalhado, a aceitação da criança para determinadas coisas. Então, é muito importante a gente se antecipar e prevenir com que aquela criança se desorganize, desestabilize ali o grupo também durante a reunião do Kids. Então, pode passar, por favor. Então, gerenciando crises. Lidar com autismo é lidar com possíveis crises, birras, comportamentos autolesivos, heterolesivos ou de destruição de propriedade. Busque estar pronto ou pronto para essas ocorrências, se capacite, peça ajuda, mas lembre que você não é terapeuta da criança. Saiba lidar com as frustrações, pois nem sempre as coisas vão dar certo. Busque estar em alinhamento com a família para prevenir ocorrências desnecessárias. Amém? Então, isso aí é muito importante, esse alinhamento com a família. Como eu falei, busque informações, crie uma ficha lá para a sua igreja. Eu tenho alguns modelos, eu acho, eu posso compartilhar com vocês, se eu não me engano, está lá nos meus arquivos, de fichas que vocês podem ter ali para preencher o cadastro de crianças atípicas, né? Crianças que têm algum tipo de necessidade, para vocês terem ali um conhecimento acerca do perfil daquela criança, que é importante, né? E se vocês tiverem profissionais dentro da igreja de vocês que já trabalham com análise do comportamento, trabalham com terapia, melhor ainda, que essas pessoas podem ser referência dentro da igreja para inclusão, tá? Para as crianças atípicas, tá bom? Pode passar, por favor. E aí eu queria falar um pouquinho, né? Queria puxar a sardinha para o meu lado, sobre a importância da música como estratégia de inclusão. Gente, não tem melhor ferramenta e estratégia do que a música como ferramenta de inclusão, né? Não é porque eu sou musicoterapeuta, não. Mas é porque, de fato, a música ela consegue ter um poder muito impressionante, né, para gerar e promover a inclusão dentro da igreja, principalmente com crianças, tá? Não existe ninguém que não goste de música, né? Vamos passar, vamos lá, vamos rapidinho. Deus ama a música, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então Ele gerou em nós essa mesma atração, esse mesmo amor por música, e não há ninguém que não goste de música. Pode passar, por favor. E a importância da música no desenvolvimento infantil, faltou um ozinho ali. Comunicação e linguagem, a música estimula a comunicação, estimula a linguagem, estimula a expressão, habilidades sociais, criatividade, coordenação motora, atenção, concentração, interação, escuta. Quem acompanha a minha página profissional, depois no final eu vou botar ali o arroba para vocês acompanharem no Instagram, vocês veem ali os benefícios que a gente consegue com os estímulos musicais. Não preciso nem falar e mostrar vídeos aqui, porque vocês podem ver lá.
quantos avanços nós temos com os estímulos musicais para as crianças com autismo, tá bom? Pode passar, por favor? Não só para as crianças atípicas, mas para as crianças neurotípicas também. A música é uma ferramenta poderosa de inclusão. Então, algumas dicas, explica os canais de... acho que isso aí saiu errado. Conhecer músicas infantis, conhecer o gosto musical das crianças, ter uma caixa Bluetooth, isso é importantíssimo, porque nem sempre você vai saber cantar todas as canções. Verificar se há alguma criança com hipersensibilidade auditiva e ter materiais de apoio para atividades musicais. Isso é muito importante também. Pode passar, por favor? Então, vamos praticar. Antes de praticar, que eu queria deixar a prática para o final, pode passar o slide, por favor. Eu queria mostrar para vocês como é que foi o culto azul que nós fizemos ano passado. Foi o primeiro culto azul que nós fizemos lá na nossa igreja, né? A diaconisa Ana Cláudia, que é a nossa líder do Kids, eu demonstrei o meu interesse de fazer o culto azul lá na igreja, ela comprou a ideia, nós conseguimos mobilizar toda a equipe, a gente conseguiu realizar um culto lindo, e esse ano que nós vamos ter de novo, em nome de Jesus, é um culto que a gente fez em abril, no mês de abril, mês da conscientização do autismo, para conscientizar a igreja sobre o espectro autista, né? Então, pode passar, por favor. E lá nós tivemos a participação, eu consegui fazer uma banda com alguns jovens autistas, e eles ministraram louvor nesse culto, olha só que legal. Né, o vocalista, o baterista e o tecladista foram convidados, né, eu consegui formar uma banda ali com eles para que eles pudessem ministrar o louvor. Eu convidei o pastor Glauco também, que é um pastor que hoje é referência na área de inclusão dentro das igrejas, né, e ele foi lá na nossa igreja, deu uma palavra muito bacana, né, ele é o fundador da Escola da Inclusão, é um trabalho, é um curso que ele faz de capacitação para equipes de ministério infantil, para trabalharem com autismo, né, com inclusão de autistas dentro do ministério. E foi muito bacana, foi um culto muito interessante. Tinha uma participação da Viviane também, que é membro lá da igreja de Vilar dos Teles. Tem alguém de Vilar dos Teles aí? Tem? Ah, vocês conhecem então, né? A Viviane é a mãe do João Vitor, que foi meu paciente por muitos anos. O João tá ali, ó. Tá aqui, tá ali também na outra foto. E ele foi paciente meu por muitos anos e ela esteve lá também dando um relato, uma palavra como mãe, né, como mãe de autista, e foi muito legal, assim, a experiência foi muito boa ali com ela e com o pastor Glauco, que a gente teve ali um momento muito lindo. Então eu queria motivar também você, né, fale com o seu pastor, tente fazer de repente um culto lá de conscientização, né, na sua igreja. Eu acho que também é uma forma de abraçar as famílias que estão lidando com o espectro autista da sua igreja. Eu acho que eles vão se sentir também ali abraçados, né, com essa iniciativa, todo mundo vestido de azul, todo mundo ali abraçando a causa do autismo, para que eles possam sentir que a igreja deles está abraçando essa causa, tá bom? Isso é muito legal. Pode passar, por favor. Algumas sugestões de capacitação, né, eu fiz questão de colocar aqui, que eu acho interessante. Você que de repente quer fazer um curso de análise de comportamento, né, você quer ser de repente um aplicador ABA, por exemplo, é um profissional que estuda e consegue aplicar todos esses conceitos de análise do comportamento que eu compartilhei com vocês aqui. Vocês podem procurar alguma dessas instituições. Eu coloquei essas que são as que eu mais conheço, tá? Instituto Universo ABA, que inclusive eu sou um dos professores desse instituto, né? Alguns cursos eu ministro, não muitos cursos, mas eu sou um dos professores que trabalho principalmente quando eu falo sobre a importância da música. Academia do Autismo, né, que é muito legal também. CBI of Miami, que é uma referência, né, nessa área do autismo de capacitação. Luna Educação também tem cursos muito bons também para aplicador ABA, para acompanhante terapêutico. Então, são as minhas sugestões e a sugestão também pode passar, por favor, da Escola da Inclusão, né, que é o Autismo na Igreja, que é do pastor Glauco Ferreira. Ele é um pastor aqui do Rio de Janeiro mesmo, da Igreja Metodista ali em Guadalupe, e ele tem uma plataforma muito bacana, muito rica de cursos, que você pode assistir quando você quiser as aulas ali para poder aprender, né, com ele sobre inclusão, né, na igreja. E esse é bem específico para a igreja, os outros são mais específicos para a área profissional, para conhecimento científico e área profissional. Desculpa. E esse é mais específico para a igreja, tá? Vocês podem até acessar o Instagram dele, lá tem mais informações. E a plataforma é muito bacana de formação e capacitação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode salvar. Todo mundo já anotou aí?
Ali embaixo eu botei o meu Instagram, o meu pessoal é Thiago Henrique BN e o profissional é mt.thiagohenrique, tá? É onde eu também mostro um pouquinho do meu trabalho profissional ali como musicoterapeuta, como psicólogo, e tem alguns registros ali de atendimentos que eu posto com a autorização dos pais, tá? Para mostrar o desenvolvimento e evolução das crianças que eu atendo, tá bom? Então, se vocês quiserem ver mais essa parte prática do meu trabalho, vocês podem dar uma olhadinha lá